Olá, vamos começar mais uma série. Essa semana vamos falar de função. E a primeira que a gente vai explorar é a função polinomial do primeiro grau, ou seja, a função afim. Vamos nessa? Então, turminha, vamos usar aqui o GeoGebra para a gente ver a variação dessa função. Ver como é que funciona a função afim, o gráfico, né? Então, vamos lá. Inicialmente, a gente vai definir os valores de A e B, já que a função afim, ela é f de x igual a x mais b. Então, vamos pegar aqui ó, os controles deslizantes. Vamos definir o valor de A e B. Vou deixar variando de menos 5 a 5 com incremento 1. Vou fazer a mesma coisa para B, deixar o mesmo valor. Ok. Então, vamos lá. Agora eu vou definir a função. Já dissemos que f de x é igual a vezes x mais b, certo? Então, observe que a função ela já apareceu aqui, ó, função nula. A igual a zero, b igual a zero, função nula, certo? Vou mudar as cores aqui, vermelho para B, mudar aqui verde para A, e a função ela está azul. Então, vamos lá ver o que é que acontece quando a gente mexe nesses valores. Inicialmente, vamos deixar b igual a zero e a igual a 1. Observe que a igual a menos 1, nós temos aqui, ó, essa função. A igual a 1, nós temos esse gráfico, certo? O que é que acontece? Sempre que nós temos uma função do tipo, ó, f de x igual a 1x, ou seja, f de x igual a x, nós temos aí a função identidade, porque o gráfico dessa função, ele assume o eixo de simetria, ele é o eixo de simetria entre os quadrantes, tanto para o A positivo, quanto para o A negativo, observe isso, certo? Observe também que o sinal desse coeficiente é o que vai dar a inclinação desse gráfico. Observe agora, então, se nós tivermos um valor que não seja 1, 2, 3, 4, 5. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Nesse caso, se A é qualquer valor diferente de 1 e B é igual a zero, nós temos a função linear, certo? Ou seja, nós temos aqui esse gráfico. Vamos ver agora o que é que acontece quando B é zero, quando A é zero e B é qualquer outro valor. Vou animar aqui, ó, vocês estão percebendo a movimentação desse gráfico. Nesse caso, nós temos a função constante, ou seja, não existe uma interseção desse gráfico com o eixo x. Ele desliza apenas sobre o eixo y. Agora, vamos ver o que acontece com os dois valores, A e B, movimentando. Aí, agora nós temos o valor, a função afim, porque A e B são diferentes de zero. Olha o que acontece. Perceberam? À medida que vai mudando os valores, o gráfico também vai mudando os valores. Observe aqui o que aconteceu. Ó, vamos deixar essa função aqui, ó, f de x igual a 2x mais 4. Obviamente, a raiz dessa função é menos 2, né? Observa que a interseção, o gráfico passa exatamente no menos 2 aqui, no eixo x. Então, esse menos 2 é a raiz dessa função, ou seja, que anula essa função. É o valor que anula essa função, certo? Então, o que é que a gente percebe? Ó, a interseção em y é 4, porque aqui o valor de b é 4. E a interseção com x é menos 2, porque é a raiz dessa função. É o valor que anula essa função, que torna essa igualdade aqui nula. 2x mais 4 igual a zero. É assim que a gente faz para achar a raiz da função, certo? Então, ó, vou movimentar os dois agora. Observe, você observa quando que ela vira
muda os quadrantes. Observem, turminha, que quando vai mudando o valor de A, o gráfico ele vai mudando a posição. Observe que quando A é negativo, esse gráfico fica definido entre os quadrantes pares 2 e 4. Quando esse A é positivo, o que acontece? Está definido entre os quadrantes ímpares 1 e 3. Ou seja, se A é positivo, a função é crescente. Se o A é negativo, a função é decrescente.